Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 23 do livro dos Provérbios. O capítulo 23, então, nós estamos já lendo aqui o terceiro livreto, né, que são aqueles livros que compõem, os livretos que compõem o livro dos Provérbios, e nós estamos na primeira coletânea dos sábios. Nós começamos a primeira coletânea dos sábios no capítulo 22, versículo 17, você lembra, né? Essa primeira coletânea dos sábios, ela é baseada num livro egípcio, num livro de sabedoria egípcia, livro de Amenópemon. É um livro de sabedoria egípcia que influencia na cultura israelita. Então você vê aqui, nós estamos lendo o livro dos Provérbios, que é um livro que vem de toda a tradição judaica, mas que se deixa influenciar por uma cultura estrangeira, aqui especificamente a cultura egípcia. É muito interessante, porque mesmo tendo essa influência de um livro egípcio, todos os provérbios, né, são fundamentados na lei, nos profetas. Agora, interessante que você percebeu já a mudança da apresentação dos provérbios. Quando a gente fala dos provérbios, da sabedoria salomônica atribuídos a Salomão, sempre nós temos expressões bem concisas, ditos bem concisos, ditados bem concisos, trazendo uma sabedoria. Agora não, agora você vê um texto mais longo, cada versículo é mais longo, né? Mas sempre trazendo uma lição, né? Uma instrução moral. Presta atenção que a gente termina esse capítulo hoje com uma reprimenda, com uma admoestação em relação ao uso do vinho, da bebida alcoólica. Você vai ver que interessante quando termina, tá bom? Vamos lá? Então, dá um like no vídeo aqui, é facinho, só dá um like aqui, ó. Isso, agora se inscreva no canal, quero que você se inscreva, se você já se inscreveu, muito obrigado. E eu quero que você divulgue todo esse nosso trabalho para que as pessoas venham fazer com a gente esse momento de aprofundar na palavra de Deus. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 23. Aliás, o capítulo 23, como essa coleção chamada Primeira Coletânea dos Sábios, ela é muito bonita, muito profunda, viu? Muito profunda mesmo, viu? Vamos lá. Quando te assentares à mesa com um grande, considera com atenção quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta, se tu sentes muito apetite. Não cobices seus manjares, que são alimentos enganosos. Não te afadigues para te enriqueceres, evita aplicar a isto teu espírito. Mas fixa os olhos nos bens, e nada mais há. Porque a riqueza tem asas como a águia que voa para o céu. Não comas com o homem invejoso, não cobice seus manjares, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Comido o bocado, tu o vomitarás e desperdiçarás tuas amabilidades. Não fales aos ouvidos do insensato, porque ele desprezaria a sabedoria de tuas palavras. Não toques no marco antigo, não penetre na terra dos órfãos, porque seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Aplica teu coração à instrução e teus ouvidos às palavras da ciência. Não poupes ao menino a correção, se tu o castigares com a vara, ele não morrerá. De novo aquele tema da vara. Castigando-o com a vara, salvará a sua vida da morada dos mortos. Meu filho, se o teu espírito for sábio, meu coração se alegrará contigo. Meus rins estremecerão de alegria, quando teus lábios proferirem palavras retas. Que teu coração não inveje os pecadores, mas permaneça sempre no temor do Senhor, porque então haverá certamente um futuro e tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio, dirige teu coração pelo caminho reto, não te ajuntes com os bebedores de vinho, com aqueles que devoram carnes, pois o ébrio e o glutão se empobrecem
e a sonolência veste-se com andrajos. Dá ouvidos a teu pai, àquele que te gerou, e não desprezes tua mãe quando envelhecer. Adquire a verdade e não a vendas. Adquire a sabedoria, instruções e inteligência. O pai do justo exultará de alegria. Aquele que gerou um sábio se alegrará nele. Que teu pai se alegre por tua causa, que viva na alegria aquela que te deu a luz. Meu filho, dá-me teu coração, que teus olhos observem meus caminhos. Pois a meretriz é uma fossa profunda e a estranha um poço estreito. Como um salteador, ele fica de emboscada e entre os homens multiplica os infiéis. Para quem os há e para quem os ais? Para quem as contendas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem motivo? Para quem o vermelho dos olhos? Para aqueles que permanecem junto ao vinho, para aqueles que vão saborear o vinho misturado. Não consideres o vinho, como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente, mas no fim morde como uma serpente e pica como um basilisco. Os teus olhos verão coisas estranhas, teu coração pronunciará coisas incoerentes. Serás como um homem adormecido no fundo do mar ou deitado no cimo de um mastro. Feriram-me, dirás tu, e não sinto dor. Bateram-me e não sinto nada. Quando despertei eu, quero mais ainda. Muito bem. Aqui neste capítulo, o capítulo, como eu disse, ele tem uma constituição gramatical e até semântica bem diferente da coletânea de Salomão. Ele traz assim os versículos mais longos, trazendo a sabedoria de forma mais, não tanto como um provérbio, não tanto como um dito, como um ditado, mas explicando mais detalhadamente. É importante que a gente lembre aqui, olha que interessante, que essa primeira coletânea dos sábios, ela mantém o mesmo espírito de todo o livro dos provérbios, que é trazer a sabedoria e fazer com que as pessoas sejam educadas a partir dessas expressões, desses ensinamentos. Então, o livro dos provérbios é um livro que o pai ensina os filhos, o mestre ensina os discípulos, o professor os alunos, é assim que funciona, tá bom? Mas vamos lá que eu quero explicar alguns textos, alguns versículos. Inclusive, eu percebi aqui, nessa Bíblia que eu uso, a Bíblia da Ave Maria, aliás, tem que avisar a edição, um erro não é erro de tradução, é erro mesmo de tipográfico, Eu vou explicar, um erro, acho que eles erraram ali de digitação, Vamos lá. Versículo 3, eu acho importante aqui, versículo 3, olha aqui. Não cobice seus manjares, que são alimentos enganosos. Os manjares de quem? Daqueles que são ricos, daqueles que são poderosos, não cobice seus manjares. Esse texto, ele começa dizendo, mais ou menos assim, conviver com os grandes, com os poderosos, isso pode gerar ciladas na sua vida, porque é o seguinte, você tem que ter cuidado quando se mostrar muito interessado nos seus favores. Porque geralmente tem pessoas que gostam muito da companhia dos ricos, dos poderosos, Vão atrás dessas pessoas, Tem pessoas que classificam as suas amizades, ou escolhem as suas amizades pela conta bancária. Isso é muito triste, isso é muito pequeno, isso é muito mesquinho, você é amigo só dos ricos. Você é amigo só dos poderosos. Isso aqui é uma advertência contra isso. Uma advertência.
E você deve conhecer gente assim, né? Você deve conhecer gente que, de repente, ele está mais impressionado, olha, ele está mais interessado em estar junto, ao lado, nem que seja como um papagaio de pirata, de quem é rico, né? Para mostrar, olha, eu sou amigo daqui, eu sou amigo do... Né? Isso é muito perigoso. O livro dos Provérbios nos chama atenção para isso, que conviver com os grandes pode gerar ciladas na sua vida. Pode gerar ciladas. Aliás, pode mesmo, você mesmo, armar ciladas para você. Tá bom? Versículo 7 aqui, versículo 7. Porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. O versículo 7, o sentido, é esquisito esse sentido, né? Como que eu poderia traduzir o sentido disso? É assim, ó, a gente é julgado por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz, não por aquilo que a gente proclama. É muito parecido com aquilo que Jesus fala no Evangelho. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Agora, presta atenção, não é o que você proclama, que você fala, que você será julgado. Não é isso. Você será julgado pelos seus pensamentos e pelos seus feitos, né? Então, é importante, esse é o sentido, né? Ele se mostra tal qual calculou de si mesmo. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. Ou seja, é importante você lembrar disso. Como é que nós seremos julgados e tratados diante de Deus? Por aquilo que a gente fala, proclama? Não, mas por aquilo que está aqui dentro do coração. Tá bom? Versículo 10. De novo aquela questão do marco, do terreno e tudo isso. Versículo 10. Não toques no marco antigo, não penetres na terra dos órfãos, porque o seu vingador é poderoso e defenderá sua causa contra ti. Ou seja, mais uma vez, não toque na divisão das terras. O marco, como não existia cerca de arame farpado, as pessoas dividiam por marcos. Então não toque. Aí tinham uns espertinhos que faziam o quê? Pegava quando ninguém estava vendo, pegava aquele marco, aquela pedra, né? Tirava a pedra e botava um pouco para frente. Então, sem perceber, as pessoas, o desonesto, né? Ele ia mudando os marcos e ia aumentando a sua propriedade. E aqui é uma prescrição bíblica, não toques no marco antigo, ou seja, aquele marco que foi colocado ali você não pode tirar. E era considerado um pecado gravíssimo, mais gravíssimo contra o próprio Deus, você tirar um marco e mudar o marco da divisa para aumentar a sua propriedade. E ele continua aqui, não penetres na terra dos órfãos. E geralmente, por quê? Porque o órfão era protegido e sempre protegido por Deus, porque olha aqui, ó, porque o seu vingador é poderoso. Quem que é o vingador do órfão? O próprio Deus. Ai de você, se fizer alguma coisa contra o órfão, contra a viúva, contra o pobre, porque o vingador do órfão, da viúva, do pobre, esse é poderoso, né? Então era uma prescrição muito séria, não mexa na questão da divisão das terras. Aquilo que foi dividido, aquilo que foi marcado, é marcado e você não venha querer. E principalmente não faça isso contra o indefeso, contra o órfão, contra a viúva. Tá bom? Versículo 16, para a gente entender aqui, 16. Meus rins estremecerão de alegria quando teus lábios proferirem palavras retas. Rins aqui, vamos entender, naquela época, o centro das afeições, da afeição de gostar, de amar, estava nos rins. Então, hoje a gente fala que está no coração. Hoje, meu coração está tão apaixonado, meu coração. Olha, meu coração tremeu de emoção, meu coração tremeu de alegria. Não, naquela época falava dos rins. Os 16 aqui, ó. Meus rins estremecerão de alegria quando os teus lábios proferirem palavras retas. Então, o rim, naquela época, era o centro das emoções, da afeição. O que para nós hoje é o coração, naquela época eram os rins, né? Tá bom? Por isso eu já te expliquei aqui, né? A gente geralmente, quando a gente coloca sobre os rins, a gente coloca o símbolo, né? Mas aí tem outro sentido de purificação, tá bom? Vamos lá.
Aqui que eu queria lembrar para você que essa Bíblia, tem muita gente que usa essa Bíblia aqui, ó, eu queria teve um erro de digitação aqui, ó. Não é erro de tradução, é erro de digitação. Veja aqui, versículo 27. Pois a meretriz, né, é uma fossa profunda. Aqui está dizendo que a meretriz, a prostituta e tal, leva você para o buraco. E a entranha, um poço estreito. Está errado aqui. É estranha. Aqui está errado. Isso é erro de digitação. Porque no original é estranha. Aqui não tem sentido falar entranha. E a estranha, o poço estreito. O que a estranha aqui é no sentido da adúltera, da mulher do outro. Da mulher do outro. A meretriz é uma fossa profunda. Ou seja, a meretriz te leva para o buraco, para a fossa. E a estranha é a mulher do outro. É a mulher que não é sua. É a mulher que não é da sua casa, mas é a estranha. Essa vai ser um poço estreito. Ou seja, vai te sufocar e matar. Então, na verdade, aqui é a estranha. Estranha. Erro de digitação aí, que precisa ser corrigido nessa Bíblia. O original fala justamente de estranha. Estranha. Que não é a estrangeira, mas aqui denota, traz pra gente a compreensão de que é uma mulher que não é sua, portanto, é adúltera. Muito bem, eu quero que você agora possa pegar... eu não falei do versículo que eu mais gosto, peraí. O versículo que eu mais gostei aqui, ó, e que você pode mostrar para mim, eu acho muito bonito assim, olha. Versículo 22, olha o respeito pelos pais. Versículo 22. Dá ouvidos a teu pai, aquele que te gerou, e não despreze sua mãe quando envelhecer. O respeito pelos pais, o carinho pelo pai e pela mãe, é praticamente um mandamento que perspassa toda a Bíblia. Et cruce Domini, fugit partes adversa. Vite te leo de tribiuda, radix David. Aleluia.